10h05, confirmando a hora certa. A gente está no mês de agosto, entrando aí talvez no primeiro mês útil do segundo semestre do ano, né? Após aí excessos parlamentares, onde muitas das pautas econômicas são discutidas, votadas e tudo mais. E agosto já tá aí, né? Tá na área. Com essas discussões, inclusive relacionadas à reforma tributária, como a gente trouxe aqui nas manchetes, e vai lá, um vento bom que parece estar soprando aí na economia, não é? Todas as expectativas desses institutos, bancos, com relação ao PIB, ao conjunto de riquezas produzidas aqui pelo país, melhorando, expectativa de um PIB maior do que aquele projetado inicialmente, e mais PIB é mais dinheiro circulando, né? Economia circulando, economia girando como deve ser. Vamos conversar sobre este assunto aqui agora com Eduardo Coutinho, gerente acadêmico do IBMEC, está com imagens para você que está na nossa live nos assistindo. Convido você a entrar por lá para nos assistir. Como vai, Eduardo? Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Áudio do Eduardo tá ok, só a imagem que não tá, já a gente vê isso também. Professor, eu queria ouvir uma primeira percepção do senhor para vai lá, no começo de 2023, tinham-se determinadas expectativas com relação ao novo governo que estava chegando, né? A condução da política econômica, como isso ia se desenrolar também com governadores, pensando aqui em Minas Gerais, um governo de oposição ao governo federal, mas também no segundo semestre, uma reforma aprovada, uma expectativa boa aí com relação ao PIB, juros caindo também, esqueci de falar sobre isso. Como é que o senhor está analisando esse segundo semestre aí? O que a gente pode esperar? Bom, essa melhoria que a gente observou no primeiro semestre, embora sutil, naturalmente ela vai, à medida que o tempo passa, ela vai, a percepção das pessoas em relação a isso aumenta. Então, eu espero que assim, a gente no segundo semestre vai ter uma sensação de um pouco mais de conforto, dado que tanto a economia brasileira quanto aqui do nosso estado está apresentando sinais de melhora. Professor, quem fala é Murilo. Pegando um ponto específico, que é a questão dessa queda da taxa de juros, né? Uma queda de meio ponto, de 0,5. O que para o consumidor, né? Para quem está nos ouvindo, nosso ouvinte aqui, o que se implica na vida dele e em qual prazo? A gente sabe que não é imediato, né? Mas quando que isso vai impactar na vida dele e no que impacta, né? O que é na hora dele fazer uma compra parcelada, na hora dele pegar um empréstimo, o carro, para explicar um pouco, para entender o que muda, por exemplo, esse aspecto da queda de juros. Perfeito. Essas decisões que estão tomadas lá pelo Banco Central, elas têm aí um efeito esperado, né, para ser o efeito completo ser sentido, cerca de 6 meses. Então, assim, de imediato, a gente não precisa esperar muita coisa, mesmo porque foi meio ponto percentual e a taxa básica ainda está em 13,25, que é uma taxa alta, né, considerando aí uma inflação anual projetada de um pouco mais de 4%. Então, assim, esperar muito efeito disso não é definitivamente uma boa ideia, porque vai criar uma expectativa nas pessoas equivocada. Mas só para quem nos ouve entender, essa taxa básica ela serve de referência para as demais. Então, quando o governo reduz a taxa, significa que ele vai pagar menos pelo dinheiro que ele, governo, pega emprestado. Só que é o dinheiro que ele vai pegar emprestado a partir de agora. Isso naturalmente vale para as instituições financeiras. Elas vão emprestar o dinheiro a partir de agora, sob o efeito dessa queda na taxa de juros. E também não é imediata. Elas não vão baixar a taxa imediatamente em função de ter reduzido a taxa Selic. Então, é devagar. Mas aí, tocando mais especificamente no ponto que você levantou, Murilo, quando a taxa básica de juros cai e as outras caem também, ainda que ali na frente, o custo do financiamento para as pessoas fica menor. Você vai comprar um imóvel, você vai comprar um veículo, vai comprar uma televisão, fica mais barato. As prestações, por exemplo, que estão ali contidas os juros, eles tendem a ficar menores. Mas a gente não precisa esperar muito isso não. Isso aí, o efeito disso é mais à frente. E o principal, a inflação sob controle abre espaço para que a taxa de juros continue caindo gradualmente. Não dá para ficar inventando moda, baixar a taxa de juros de uma vez só, porque isso ajuda no curtíssimo prazo, mas ali na frente a conta vem.
Professor Eduardo Coutinho, é Luciana falando com o senhor. Bom, um país, um estado, também se faz de investimentos, né? Investimentos de fora, uma grande empresa. Essa situação pode voltar a atrair investimentos para Minas Gerais? Como é que o senhor projeta essa questão de investimentos aqui no nosso estado? Bom, não só aqui, mas como de maneira geral, o investimento, ele olha o futuro, né? A empresa vai expandir a sua capacidade de produção, né? Uma mineradora vai expandir sua capacidade de produção, o comércio, ele olha o futuro, ele não está preocupado com o final do ano. Isso envolve mobilizar muito dinheiro agora, com resultados que virão ao longo de 5, 6, 10 anos. Então, a queda de juros agora, ela tem efeito quase nulo nisso. O principal é a trajetória. Voltando ao ponto que eu tratei anteriormente com o Murilo, é a trajetória. Então, se as decisões forem tomadas agora, no caminho certo, do controle fiscal, política monetária rigorosa, na busca pelo alcance da meta, isso sinaliza para o investidor que ali na frente, ano que vem, no outro ano, nós vamos continuar tendo inflação baixa, que vai viabilizar que o negócio dele se pague no longo prazo. O professor, e dentro desse raciocínio falando aí sobre trajetória, pensando em a reforma tributária se insere neste contexto também, como é que o senhor está avaliando o que está sendo, o que já foi aprovado na Câmara, né, discutido aí no Congresso? Aí essa sim, a gente sabe, num longuíssimo prazo, né, impactando bolsos de todos, né, porque está se pensando justamente isso, né, numa repartição de impostos cobrados aí à população. Bom, a reforma tributária é fundamental nessa equação, né? É o lado da arrecadação do governo, mas a gente tem o lado do gasto também. Vamos para o lado da arrecadação. Naturalmente que a reforma tributária não vai implicar em redução de tributação para as pessoas, né? Isso é difícil de acontecer, né? Mesmo porque a situação fiscal, o lado do gasto, ele não está equacionado ainda. O que a reforma tributária deve trazer, e parece que vai trazer, uma simplificação geral, o que reduz o custo para todo mundo de declarar os impostos, né? O comércio para fazer o seu pagamento, apurar e pagar, a indústria para apurar e pagar, os serviços para apurar e pagar, os próprios governos, as estruturas estatais voltadas para arrecadação tendem a ficar mais racionais, mais ágeis, mais livres. Então, isso gera um benefício econômico, porém esse benefício ele é difuso. Para nós, indivíduos, o que interessa é, ao invés de pagar 40% da renda que a gente faz no ano em tributo, a gente poder pagar 35%, depois 30% e assim por diante. É isso. 10 horas Sim, 10 horas e 13 minutos, a gente conversou aqui na Band News FM com o gerente acadêmico do IBMEC BH, o Eduardo Coutinho, a gente dando uma geral no que podemos esperar, não só vai lá para esse segundo semestre da economia no Brasil, aqui no estado, mas fazendo aí uma projeção, como o professor bem colocou, é a trajetória que a gente tem que observar, né? Professor, muito obrigado, viu, pela disponibilidade. Por nada, disponha, um forte abraço a todos.